hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que tem um impacto positivo e transformador na vida de muitas pessoas. Hoje eu tô aqui com o Gustavo Gitti, ele é professor de Taquetina, que é transformação pelo ritmo. Ele é coordenador da comunidade online de florescimento humano, o lugar.org. E ele é um praticante budista, com vários vídeos na internet. Você pode ver o TED dele, que é super bonito. Enfim, muitas conexões possíveis com a positividade aí enorme que ele produziu ao longo dos anos. Está disponível na internet. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Prazer falar com você. Obrigado, Maiana. Obrigada. Tuas iniciativas têm um impacto profundamente positivo e, de fato, no mínimo provocador e transformador para muitas pessoas, né? Então eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta também ligeiramente provocadora, que é: o que significa para você o sentido da vida? Uma pergunta fácil. Esse ato de fazer essa pergunta, na verdade, mais do que a gente chegar logo num blá blá blá, digamos assim, que às vezes não é bem, que não é bem genuíno, ou seja, não espelha como é que eu estou vivendo, né? Pergunta que a gente tem que se fazer de modo honesto, né? Honesto no sentido assim, de fato, o que traz sentido para minha vida e o que não traz sentido para minha vida. Então essa é uma pergunta, mais do que a gente responder, a gente tem que perguntar e seguir perguntando, constantemente seguir perguntando. Faz sentido esse mundo? Faz sentido tanto carro, uma cidade inteira para carro? E aí, quando aumenta o preço da gasolina, é isso. Isso é mais importante para as pessoas do que a quantidade de mortes que aconteceu na pandemia, mais importante do que a quantidade de agrotóxicos que tem no Brasil todo, mais importante do que todas as outras coisas. Por quê? Porque a gente está sequestrado, a gente está capturado por um tipo de inteligência que, de fato, não se pergunta qual é o sentido da vida. Então, essa é uma pergunta muito importante e ela nos conecta também ao fato de que a vida, se a gente não encontra o sentido da vida, a gente começa a, de modo enlouquecido, tentar produzir sentido. E daí a gente começa a produzir um monte de coisa, e ir atrás de um monte de coisa. E quando você vê, isso cria até mesmo corporações, assim. Eu fico pensando, por que o Jeff Bezos da Amazon não descansa? Por Deus, que ele não é feliz e distribui a riqueza dele? E vamos parar de comprar mais, de crescer mais. Por quê? Porque a gente não encontra o sentido da vida. Então a gente começa a fabricar e fabricar e fabricar. E uma sociedade que não encontra o sentido mais natural da vida. Ou seja, a vida, ela tem sentido nela mesma. Se você aprecia e relaxa. A nossa conversa. O que faz o capitalismo? Nossa conversa é assim. As pessoas que estão gravando, às vezes, o podcast, ou alguém, não sei quem, vai falar quanta gente viu. Vamos vender publicidade. Vamos conseguir mais. E precisa de mais gente vendo. E vamos mais. Por que não só fazer aqui, ó? Isso aqui não precisa levar a nada. Não precisa levar a nada. Em si mesmo tem sentido. Então, o sentido da vida é a vida. Nesse sentido. Nesse sentido. O sentido da vida é a vida. É óbvio, né? Por que a gente precisa de uma história, de algo adicional, de falar que é eu consegui, eu alguma coisa? Por que não só perceber que a vida já tem sentido? Essa interdependência já é maravilhosa, os sentidos são maravilhosos, a natureza da mente, a natureza do coração, as conexões possíveis, o fato de você ter nascido, o fato da gente poder conviver, o fato de se iluminar, ou seja, reconhecer a natureza mais profunda da realidade. Então isso tudo dá sentido para a nossa vida, né? E se diz, quando a gente descobre o sentido da vida, se diz assim, né? Quando você descobre assim mais diretamente, isso é chamado de iluminação no budismo, né? Ou seja, você descobre quem você é, você tem uma clareza sobre a natureza da realidade, quem são os outros, onde a gente está e o que é essa aventura que a gente chama da vida, né? Então, isso é o sentido da vida. É como se a gente precisasse só reconhecer mais claramente o sentido que já existe, em vez de criar uma nova coisa nossa, alguma coisa desse tipo, né? E aí a própria busca por esse sentido verdadeiro da vida dá sentido à nossa vida. Então, a busca pela iluminação, as práticas, o caminho, dá sentido à nossa vida. Isso é o mais bonito, né? Ainda que a gente não tenha clareza total de qual que é o sentido da vida,
o fato da gente fazer essa pergunta, que é o caminho, que é o que o Buda fez, por exemplo, ele fez essa pergunta muitas vezes, dá sentido à nossa vida. Então a nossa vida, num certo sentido, já tem sentido só da gente fazer essa pergunta, né? Ainda que a gente não tenha a resposta, digamos assim. Você começou falando disso, da ideia de carreira e do autocentramento. Você acha que o autocentramento atrapalha a gente a perceber o sentido da vida? O autocentramento tira qualquer sentido de qualquer coisa. Destrói qualquer alegria, destrói qualquer capacidade de comunicação, conexão, celebração. Ele só tensiona, ele só faz aquilo ser sobre você. As pessoas têm intuitivamente, elas sabem isso, elas não gostam do egoísmo quando elas veem nos outros e elas adoram o altruísmo quando elas veem. Mas a gente às vezes não sabe direito como manifestar isso, né? Então na internet tem umas tirinhas assim, eu acho muito bonitinho, e várias piadas do tipo, como é que eu vou conseguir fazer isso ser sobre mim, né? Então às vezes está acontecendo o velório de outra pessoa e aquilo é uma coisa muito maior do que está acontecendo, e aí a pessoa fala, mas eu, né? Como é que eu consigo transformar tudo, fazer de tudo algo sobre mim? Então, uma das grandes alívios nessa vida, por exemplo, se você for traída, se você for abandonada, se você for frustrada, um dos maiores alívios é você perceber que tem nada a ver com você. Né? Teve uma época que passei uns 2 anos assim, me sentindo abandonado, traído e numa relação, né? Mas assim, hoje eu olhando e depois eu conversei com as pessoas que acompanharam na época, minha ex-namorada, não teve a ver comigo. Ela não fez nada comigo, não tinha a ver comigo. A vida dela era muito mais ampla, né? E da minha perspectiva, aquilo era uma traição. Assim também, muitas vezes a gente está num grupo e a gente não percebe que tudo aquilo não tem a ver com a gente, num certo sentido. E a gente sai daquela experiência só descrevendo a experiência a partir da nossa própria mente, da nossa própria bolha, uma própria viagem, né? E a gente não se toca que só a gente tá vendo assim, né? Se a gente perguntar para os outros, eles tiveram outras experiências, né? Então, é um alívio você perceber que nada tem a ver com você, nada é sobre você nessa vida, nada. A gente, às vezes, quando acha que algumas coisas são sobre nós, a gente exclui. Isso é sobre nós, isso não me importa, é sobre os outros. Mas quando a gente percebe que nada é sobre nós, nem o nosso corpo foi produzido pelos nossos pais, nada é nosso, exatamente. Nem os nossos problemas. Os problemas são compartilhados pelos outros. Então, quando a gente percebe que nada é nosso e nada é sobre nós, incrivelmente, tudo passa a ser nosso, tudo passa a ser sobre nós. Ou seja, eu me importo com todas as vidas e todos os problemas porque não tem mais essa sensação de uma coisa é minha e outra coisa do outro. Então, quando você percebe que nada é sobre você, na verdade, significa que tudo é sobre você. E a sua vida, ela ganha múltiplos sentidos, né? Então, eu acho que a gente tem que se abrir para isso, assim. A sua vida vai ter múltiplos sentidos se você parar de ter ser uma atitude único e autocentrado. É que eu acho que é um ponto cego também, né, da sociedade. A gente tem tantas lutas que são necessárias, né? O feminismo, uma série de outras coisas, né? A gente fala de machismo, mas a gente perde um ponto cego muito fundamental, que é o autocentramento, né? Que é sobre isso que você falou também. Eu queria seguir a nossa conversa também nessa tônica com um artigo teu para Veja. É muito bom. O teu último artigo, que chama A Vida Não Se Resolve, mas a Iluminação é Possível. E você fala, queria que você comentasse esse trecho desse teu artigo. Você fala, a postura do vencedor parece desejável, mas vem cheia de ansiedade, estresse e medo. Tal manutenção sem fim nos deixa atarefados, tentando controlar os inúmeros fatores que condicionaram a nossa felicidade. Alguns chegam ao ponto de transformar sua vida em uma empresa, que precisa de muita narrativa e storytelling. Viramos seres posados. É cansativo. Um extremo leva a outro. Nós nos deprimimos assim que algo colapsa. Como você falou, somos traídos, demitidos ou simplesmente não conseguimos mais dar conta do que construímos. Viramos perdedores. O ciclo se reinicia quando estamos tão frágeis e isolados que logo compramos qualquer outra solução rápida, alimentando picaretas de autoajuda e corporações que só crescem porque devoram a energia de seres humanos. É uma epidemia mundial. Correria virando desistência, desistência virando correria. Há mais de 2.500 anos, o Buda previu esse processo sem saída. Já passou da hora de soltar a arrogância e ouvir os seres extraordinários de nossa família humana.
Você é a prova de que sua estratégia não deu certo. Reconheça a sua mente aflita, seu corpo contraído e as atitudes negativas que já normatizou. Reconheça o limite dessa religião customizada, cujo mestre você chama de eu. É muito bom esse texto. É doido eu pedir pra tu comentar o texto que tu já escreveu, né? Quer que você comente o texto que você já escreveu? Desenvolva. Esse texto é brilhante, porque é isso, ele toca nesse ponto nevrálgico que você estava falando. E a gente tá sempre organizando as condições externas para ser feliz, sempre correndo atrás de uma experiência de energia de fora para dentro. Por exemplo, não percebe a importância de estabilizar a nossa energia, de entender a conexão que existe entre o mundo interno e o mundo externo. É outro ponto cego nesse sentido, que eu queria te perguntar um pouco mais. Eu tava vendo você lendo, né? Faz alguns dias eu vi no Instagram uma pessoa que tem, acho que 200 mil seguidores, assim, né? E bem famoso. E a pessoa tá dando um curso de como criar a sua marca pessoal. E daí a pessoa dizia assim: olha, eu vou ensinar para você como criar a marca pessoal, fazer você ter uma identidade visual. Olha que louco! É uma linguagem de empresa que a pessoa tá meio assim, só de uma cor ou com um certo tipo de consultoria de imagem, assim, que você daria para uma marca, né? E daí a pessoa tem que se montar, porque ela precisa se vender, e aí ela precisa de uma língua. Então são pessoas que elas definem a própria fonte, a identidade visual. Eu acho isso muito, assim, é tão maluco. E aí ninguém nos comentários, todo mundo dizendo, eu quero fazer esse curso, eu quero aprender, porque eu preciso. Então hoje a gente tá vivendo uma confusão, assim, realmente, e até botei esse termo, empreendedorismo. E as pessoas acham, oh, que legal. Ou seja, é o empreendedorismo de si mesmo, né? Essa lógica está destruindo o mundo. É a lógica das corporações, é a lógica da pessoa jurídica, né? Contaminando a própria essência do que é ser humano, né? Então a gente começa a... Imagina que absurdo a gente tá achando legal um gestor ser o político. Porque a cidade tem que ser gerida como uma empresa. A vida tem que ser gerida como uma empresa. Eu tenho que ser gerido como uma empresa. Vai ver como que é uma empresa. É horrível. É tudo em função de algum tipo de meta e lucro. Então você vai colocar a tua vida inteira, sua respiração, seu pulmão, suas relações para poder ser em função de marcas, né? Por exemplo, eu acho um absurdo as pessoas que se vendem tão barato para fazer publicidade, né? Eu já recebi convites. Eu acho um absurdo a pessoa colocar a cara dela, a voz dela para vender um produto, porque eu só faria isso se me pagassem, acho que 10 milhões de reais, daí eu não faço mais nada, daí tudo bem. Mas as pessoas fazem, e depois aquilo não é suficiente, elas vão fazer de novo. Então a gente tem uma visão muito, muito restrita de si mesmo, né? E aí, claro, né, o que você perguntou, uma vez que eu tô gerindo as coisas assim, eu não tenho um sentido básico, eu não tenho uma energia básica, eu não tenho uma alegria básica, eu não tenho um contentamento só de estar vivo. Quem me ama, como é que as pessoas me veem, né, o status. Então, no budismo tem um nome para isso, chama 8 preocupações mundanas. Só está querendo sucesso e não está querendo fracasso. Ela está querendo conforto e não está querendo prazer ou desconforto. Ela está querendo todo tipo de fama e todo tipo de elogio, e ela não está querendo nenhum tipo de alguém falando mal dela e nem algum tipo de, enfim, aqui na nossa sociedade é invisibilidade, né? Então, se você tem a sua vida orientada desse modo, a sua mente totalmente exteriorizada e você está totalmente refém, assim, da vida ao redor, né? Então, aí, quando isso acontece, você cai em 2 tipos de padrões, que são as 2 maiores epidemias que a gente vê no mundo. A gente poderia até chamar de pandemia, que é ansiedade. Ansiedade por quê? Você tem tantas coisas que estão fazendo a manutenção do seu coração que você precisa fazer manutenção de tudo. Esses dias eu conversei com um amigo, que ele é um dos maiores consultores financeiros do Brasil, Eduardo Amuri. Ele falou, olha, eu tenho clientes que eles têm 150 mil reais investidos, né? Eu tenho clientes que têm 1,5 milhão de reais investidos. E essas pessoas, elas ficam mal, porque elas acham que elas perderam um pouquinho no mês passado. Elas acham que eu não tenho nada investido. Eu fico pensando, né? Se eu tivesse isso, eu ia falar que tá ótimo, então deixa aí. Não, elas ficam dia a dia, isso é ansiedade, né? Ela tá
ocupada, gerenciando, tensa. Por quê? Ela não pode perder aquilo. Ela não consegue usar aquilo, mas ela não pode perder. Então aquilo está sendo controlado, aquilo está controlando ela. Ela é controlada pelo dinheiro, ela é controlada pelo extrato bancário, ela é controlada pelo dólar, ela é controlada por tudo. Você imagina a sensação de ser puxada constantemente por outras coisas? Se a gente fizesse isso no nosso corpo, que está fazendo para nossa mente, a gente ia falar, chega, não aguento, eu preciso ficar sem ser puxado. Então, como é que eu faço isso? Isso é prática. Você começa a você mesmo se contentar. E aí você passa a ser agora um agente que vai andar pelo mundo sem precisar explorar, sugar, controlar. E você começa agora a oferecer, apoiar, organizar para que a gente possa ter força para lutar contra corporações e legislações que estão aprisionando uma vasta quantidade de seres. Então a gente precisa se desprender para poder ajudar os outros. E para se desprender, você não pode ser regido pela sua conta bancária, pela situação do mundo. Não adianta, senão você vai ser puxado de um lugar para o outro, né? Então a chave é você começar a trabalhar com a sua mente, né? Então nunca 150 mil não vai dar, 1,5 milhão não vai dar, o Jeff Bezos tem bilhões, não vai dar. O contentamento vem da mente. Um dos meus professores, meu professor principal, o Mingyur Rinpoche, ele diz: nem bilhões ou trilhões de euros compram o seu corpo. Nem bilhões ou trilhões de euros compram a sua mente. Nem bilhões, nem trilhões de euros compram o seu tempo. Isso é precioso, a sua vida. Então você é a pessoa mais rica do mundo já. O ser mais rica do que todas as fortunas. Nenhuma fortuna, você pode ter a fortuna maior, você vai chegar no shopping e fala, eu quero uma mente, não tem. A gente tem acessório, a gente tem coisa que a sua mente pode ver. Eu quero um corpo, não tem. Eu quero experiência de levantar e soltar o ombro. Eu quero experiência de coluna ereta, não tem. Não tem. A vida é a maior riqueza. E o que a gente está fazendo? A gente pega essa maior riqueza, que são os rios, a montanha, a árvore, a mente, a compaixão, as relações, o seu tempo, espaço, o seu brilho no olho, energia, suas ideias, e fala, isso não tem valor. A gente vai usar isso para produzir valor financeiro. E daí a gente está destruindo tudo. Destrói rio para produzir dinheiro, destrói pessoas, tempo das pessoas que elas poderiam conviver, viver, para produzir metas de dinheiro. Então, o Lama Padma Sangha, como eu comecei no budismo, ele diz, a gente troca a riqueza não financeira, a verdadeira riqueza, pela riqueza financeira. Então, isso envolve todos os problemas que a gente está vendo no mundo e isso começa com a nossa própria prática. E, por fim, a epidemia não só leva as pessoas a serem ansiosas e controlarem assim, mas quando isso dá errado, elas querem se matar. Dá errado, elas abandonam, elas soltam tudo, elas querem acabar com tudo. Então, ou elas agarram forte demais, ou elas jogam fora. E a gente precisaria de uma outra atitude, né? Nem agarrar, nem jogar fora. Então, a gente começa agora a apreciar e a explorar e a viver com outro tipo de equilíbrio, assim, menos condicionado. E como que a gente consegue conversar sobre a necessidade de olhar para isso? Porque às vezes você fala muito de olhar para a mente, né? De entender a natureza da mente. Isso começa como? Como é que a gente começa a caminhar e perceber a natureza da mente? Porque se as pessoas estão o tempo inteiro nessas mentes exteriores e conectadas com receber essa energia que vem de fora, como é que a gente começa a caminhar nesse sentido? Né? Muitas vezes as pessoas falam, eu não consigo meditar, eu não tenho paciência para meditar. Ou compaixão, falar de mentes como compaixão não faz sentido. Como é que você chama para esse olhar para a mente? Como que a gente faz esse chamado para olhar, para perceber? Eu acho que a própria realidade já é esse chamado, né? Mas o que você diria para essas pessoas que acham que é difícil meditar? A própria realidade está nos convocando para isso, né? Cada caminho é único, então não tem uma receita, né? Mas o processo que eu vejo acontecer, eu vi acontecer na minha vida, eu vejo acontecer com muitas pessoas, assim, de mil maneiras possíveis. Mil maneiras. Mas tem uma estrutura, esse processo, que é bem simples de entender. Esquece budismo, esquece religião, esquece meditação. A gente está falando da sua vida, de quem você é, né? Então, não importa, por exemplo, se você tem dentes, naturalmente eles sujam. E daí você vai ver se você vai limpar ou não vai limpar. Se você não vai limpar, isso vai ter consequências. Se você vai limpar, isso vai ter consequências. Então, esquece, você tem uma mente.
Então, isso tem consequências. Você fala, isso tem consequências. Você se move, está vivo, você tem relações, está no mundo. Então, o Buda, quando ele começou o caminho, ele não queria virar budista, né? Não tinha budismo, ele não queria uma nova filosofia. Já tinha várias filosofias na Índia nessa época. Ele não queria uma nova técnica de meditação, já tinha várias práticas de shamatha e práticas de 1000 tipos de samadhi naquela época. Ele estava vendo a condição humana. Ele estava dizendo, olha, as pessoas estão envelhecendo, eu vou envelhecer, eu vou morrer, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão sofrendo, elas estão insatisfeitas. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer, e para isso precisa de um pouquinho de tempo, porque isso que o capitalismo é uma sacanagem, tira o tempo das pessoas, elas não conseguem nem refletir, elas acordam, elas têm que fazer coisas para sobreviver. Então, precisaria um mínimo de tempo. Muitas vezes as pessoas têm esse tempo? Quando elas adoecem. Eu vejo muita gente que a pessoa vai começar a meditar depois que ela passou alguns dias no hospital. Porque ela teve que parar de trabalhar. É triste, mas é bom. É bom. Eu fico feliz quando acontece isso. A pessoa fala, eu percebi que eu não posso trabalhar tanto. Como é que você percebeu? Eu fiquei no hospital. Daí eu vi que eu estava trabalhando tanto, né? Eu trabalhei tanto até adoecer. E muitas vezes esse tempo às vezes vem de uma grande frustração. Então, é porque você fica muito frustrada por algum tipo de sofrimento, alguma dor, você não consegue fazer certas coisas e essa tristeza abre, enfim, algo que é muito útil. Então, muitos dos caminhos começam com algum tipo de tempo criado por um sofrimento. E daí, esse sofrimento, esse tempo, causa uma leve reflexão do tipo, não é insustentável seguir assim, é insustentável a humanidade seguir assim, qualquer que seja a reflexão que você faça. Eu não deu certo até agora. Qual a chance de eu repetir essas mesmas coisas, né? Eu tô no 5º casamento, eu tô no 12º trabalho, que agora eu, enfim, virei isso. Aí eu começo a exigir dos outros, porque deu errado em todas as vezes, então eu tenho que fazer dar certo. E eu começo a ficar violento, agressivo, impaciente. Aí eu fico ainda pior. Daí as pessoas começam a me tratar mal. Daí eu culpo de novo a vida. E aí eu de novo caio no mesmo ciclo. Então vai ter algum momento que você vai ver o que foi a única coisa que eu não tentei. Eu não tentei trabalhar com a mente. Eu tentei sempre que alguém fizesse alguma coisa, que o mundo mudasse, que eu conseguisse chegar em algum lugar, mas eu não olhei para minha respiração, para minhas próprias aflições, para minha própria insatisfação. Então, essa reflexão joga a sua mente de fora para ela mesma. O pai do Mingyur Rinpoche, o Tulku Urgyen Rinpoche, ele tem um ensinamento muito essencial que eu gosto muito, que ele diz: o samsara, né, a roda do sofrimento, da insatisfação, é a mente exteriorizada, voltada para fora, perdida nas suas próprias projeção de sucesso, projeção de expectativa daquilo, projeção daquilo. Ela perdida, aí ela vai começar a se perder também nas ocupações, né? Ocupação da rotina. A mente está perdida. Aí o Tulku Urgyen Rinpoche, o pai do Mingyur Rinpoche, diz: o nirvana, que é uma outra palavra para paz, para liberação, é a mente que reconhece a própria natureza. É a mente que não se perde de si mesma. É a mente desperta. É a mente que não está capturada, ou seja, ou distraída de si mesma, digamos assim. Então, essa é a essência da prática. Então, o caminho começa de algum modo com esse giro da mente. Tanto que no budismo vai se iniciar com o que é chamado de 4 pensamentos que giram a mente em direção ao Dharma, à realidade, à compaixão, à sabedoria, né? Eles giram a mente. Então, quando a pessoa, de algum modo, começa a perceber que ela precisa trabalhar com ela mesma e não escolher um outro trabalho, não escolher uma outra pessoa, não escolher um outro lugar, né? Tem pessoas que têm dinheiro, elas olham, esses dias eu vi assim no Instagram, a pessoa ficou incomodada com a cor da cozinha, ela se sentiu mal. Daí, um mês de reforma para a cozinha dar, enfim, a clareza que ela queria. Eu acho engraçado isso, porque olha o trabalho que dá isso, mexer na cozinha. Não é mais fácil você mexer na sua própria satisfação? Fica feliz. E, por exemplo, você poderia perceber, as coisas são insatisfatórias, aí você relaxa. Então é muito mais rápido perceber que as coisas são insatisfatórias e relaxar do que você passar a vida toda tentando, enfim, ter a satisfação que nunca vai vir das coisas, né? Falta de sabedoria, gasta muito dinheiro, faz a desigualdade social aumentar, precisa de mais gente, explorar mais gente, assim por diante. Então a gente deveria demandar menos dos outros. Para isso a gente precisaria praticar. Daí o caminho começa assim, Maiana. A pessoa tem essa reflexão. Aí o que é natural de lá perceber? O que eu faço? Quem já fez isso?
quem manifesta essas qualidades que não são vindas do sucesso, do dinheiro? Quem está muito feliz? Daí você procura a pessoa mais feliz do mundo. Você vai encontrar, às vezes, duas respostas. É engraçado. Teve uma reportagem que falou que é o Mathieu Ricard. O Mathieu Ricard foi aluno e assim, assistente por muitos anos de um grande mestre chamado Dilgo Khyentse Rinpoche. E ele foi também, o primeiro professor dele foi o Kangyu Rinpoche. E aí você vai também encontrar algumas outras reportagens dizendo que é o Mingyu Rinpoche, porque eles fizeram, enfim, o EEG e tal. É claro que o jornalismo tem essa coisa assim mais, né, para vender, que é o mais feliz do mundo. Mas é um pouco o raciocínio que a gente faz. Quem é que tá bem mesmo? Não é quem as pessoas estão, não é as pessoas estão ricas, não estão bem. Não são as pessoas que, então, quem são essas pessoas? Elas têm sabedoria? E o que elas falam? Daí a gente começa a ouvir ensinamento. Então, minha sugestão é que o caminho ele começa com um exemplo vivo de iluminação. E aí você se aproxima desse exemplo vivo de iluminação, seja por uma palestra, um retiro de ensinamentos, um livro. E aí começa, primeiro, a ver aquilo, ouvir aquilo e ver se faz sentido. E depois, como é que eu pratico aquilo? Trazendo um pouquinho mais para sua vida. Ele fala para a gente sentar em silêncio. Ele fala para a gente observar a respiração. Ele fala para a gente desejar a felicidade dos outros. Deixa eu testar isso. Isso é interessante. Isso me faz bem. Então, a vida agora começa a ser uma aventura, não mais de buscar dinheiro, não mais de buscar qualquer tipo de experiência específica e narrativa, mas uma aventura das práticas que levam à liberação. E essa aventura faz você se tornar uma pessoa que demanda menos dos outros e que apoia muito mais esse mundo, tá? Então, essa prática, ela não é para você. Ela não é uma coisa que faz você ficar bem. Ela é uma coisa que vai fazer todo mundo ficar bem. E o mundo ficar bem, tá? Mas a gente precisa começar conosco mesmo. É isso. Você, na verdade, tem uma fala que eu nunca esqueço, que é um jeito de falar de motivação, né? Que você fala, o que você quer quando você quer o que você quer? E é como se, assim, a gente, quando começa a perceber, a clarear, né? Quem a gente é de verdade, esse caminho maior, a gente começa a perceber que as nossas motivações, elas vão ganhando uma possibilidade cada vez maior. A motivação pode ser maior, né? E quando você fala de motivação, então se eu preciso expandir, eu preciso desenvolver uma mente maior, uma mente mais espaçosa, mais possível. A gente chega numa discussão da compaixão. E você citou o Mathieu Ricard, enfim, falar de compaixão às vezes parece uma coisa que é muito difícil para as pessoas, porque compaixão parece que ficou preso num código específico, que às vezes as pessoas associam a pena, as coisas. E assim, compaixão é uma inteligência cósmica, né? Compaixão é uma grande inteligência que opera no universo. E existe um salto, eu acho, que o caminho e que começar a desenvolver essas grandes mentes, você vai se observando, você percebe o normal da sua mente, aí de repente você consegue fazer uma pequena ação com uma mente maior. Você fala, nossa, mas isso me dá uma satisfação muito, muito maior. Como é que a gente consegue? Como é que você fala tão lindamente sobre a compaixão, mas como é que a gente traduz esse salto para essa mente maior dessas práticas? Bonito você começar com essa pergunta, né? O que você quer quando você quer o que você quer, né? Eu gosto dessa recursividade. O Francisco Varela, que foi um praticante budista, é um cientista assim primoroso, um ser humano muito multifacetado. Ele tinha essas perguntas que se repetem, né? O que você quer quando você quer o que você quer. Então, isso faz com que a gente olhe mais profundamente. Então, quando eu respondo o que eu quero, esses dias eu estava ouvindo os meus sogros, né? Os pais da Isabela, com quem eu sou casado. E daí eles falaram, a gente quer mesmo viajar, né? E daí você pergunta para eles, assim, períodos mais felizes, assim, eles sempre caem nas viagens, né? E é muito bonito se eles puderem perguntar, o que eu quero? Ou você mesmo se perguntar, o que eu quero com esse podcast? Uhum. Quero mais fama, a Maiana já é famosa. Eu quero mais beleza, a Maiana já é beleza. O que eu quero? Uma confirmação? O que eu quero, né? Então, se você não refina isso, a sua motivação significa assim, a sua intenção, seu coração, sua mente por trás das suas ações. É como se fosse o lugar onde o horizonte, assim, e também o motor, né? Então, quando a gente não questiona a motivação, a gente está sempre com uma motivação. A gente tem uma intenção, mente e motor sempre.
Então, quando a gente não questiona isso, amplia isso, trabalha com isso, desbloqueia isso, inclui outros seres nisso, em geral, por hábito, ela é autocentrada. Então, a gente vai ter uma motivação de querer se dar bem. E a gente vai se frustrar. A gente vai começar a tratar mal os outros. Não vai funcionar. Qualquer problema que dá, a gente culpa alguém e tal, porque a gente tá querendo alguma coisa para nós. Então, quando a gente tem uma motivação que é beneficiar os outros, isso vem de uma pergunta, isso vem da mesma pergunta que começa conosco, que é assim: o que eu quero quando eu quero o que eu quero? Então, o que eu quero quando eu quero montar um novo podcast? O que eu quero quando eu quero viajar? Aí você vai lá para a viagem. Isso vem de uma real conexão com o seu corpo, sua mente, sua respiração. Quando eu tô na viagem, ou quando eu sinto que o podcast deu certo, quando a gente fala, ai, deu certo, que conversa boa, ou teve muitas visualizações, o que é que eu sinto? Que é isso que eu quero. Eu me sinto bem. Eu me sinto feliz. Eu me sinto útil. Eu me sinto conectada. Eu me sinto alegre. Eu me sinto aberta. Eu sinto que a vida vale a pena. Eu sinto a respiração fluindo. Daí, em vez de você falar agora viagem, você começa a falar o que eu quero. Quando eu quero o que eu quero, então agora você fala a minha mente feliz. Agora é muito mais fácil. Porque antes você tinha que fazer um podcast, tem que ter o estúdio, tem que ter microfone, olha o trabalho. Aí quando viu você tá brigando com o negócio porque o microfone não era o ideal, se embaralhou de novo, a mente perdida nas aparências. Agora não tem terceirização. Você quer a sua mente feliz. Daí com o tempo a gente vai ver que a nossa mente é naturalmente feliz. Quando a gente só deixa ela descansar. Daí eu começo a praticar. Então essa pergunta, ela nos leva a realmente ver que o que a gente quer não está tão distante assim. E quando a gente vê isso e a gente olha para os outros, a gente começa a descobrir uma coisa maravilhosa, que é um senso de parentesco com os outros. Porque no começo, quando eu respondo o que eu quero podcast, eu olho para o outro que quer podcast e eu falo, eu também, vamos fazer a associação do podcast. E aí outros que querem outras coisas, eu falo, não é tão bom. A internet mesmo é o podcast. Aí o outro fala, a internet mesmo é o vídeo. O outro fala, a internet mesmo é a blogosfera. A gente meio que briga. Só que quando eu vejo que o que eu quero é ser feliz, isso é tão simples. O que eu quero é reconhecer minha natureza, naturalmente alegre, conectada, aberta, relaxada, e não viagem. Eu queria a cachoeira porque eu quero relaxar, e não sucesso, e não orgasmo, né? E aí pira com um monte de coisa para o quê? Para relaxar. Relaxa, né? Então quando eu vejo que o que eu quero é ser feliz, eu vejo que tá todo mundo buscando ser feliz. E aí eu começo a sentir um profunda, não só parentesco e conexão, mas compaixão, no sentido de a compaixão é a inteligência da sabedoria natural nossa quando ela encontra o sofrimento. Então a gente vai ver que o jeito que as pessoas estão tentando ser felizes é por meio de carro e um monte de rua, onde devia ter espaço de convivência, né? É por meio de muito álcool. Aí você começa a ver muito trabalho. Pra que tanto trabalho? Não, tem que trabalhar. Daí você começa a olhar os prédios, assim, e olhar o jeito que a humanidade se constituiu. Você olha as prisões, você olha... e aí, quando viu, você sente muito... As pessoas estão sofrendo, elas estão buscando igualmente você, como você, felicidade, só que elas estão encontrando sofrimento. Então, começa a surgir em você a compaixão. Compaixão é o desejo, a mente, a intenção, a inteligência, que ao ver o sofrimento, deseja ou age, né? Começa desejando, mas ela, enfim, vai agir para aliviar aquele sofrimento, tirar aquela prisão, desbloquear. É a inteligência que vê obstáculos e quer liberar. Então, a gente tem essa inteligência a todos os momentos. O Mingyur Rinpoche, ele diz, assim como eu agora arrumei a minha almofada, porque eu tô com uma leve, agora eu já relaxei aqui o meu pé e o tornozelo, isso é a compaixão. Ou seja, a compaixão ela é tão simples quanto essa inteligência que faz com que assim que a gente sente uma dorzinha, a gente muda de posição. Daí a gente faz isso buscando, muitas vezes, coisas que não vão trazer esse alívio. Então a gente faz isso por ignorância. Mas a inteligência de não querer o sofrimento, ela tá em você já. E aí basta você agora entender que todos os seres são como você. E daí você começa a ver que eles também não querem sofrer, assim como você. E daí você começa, assim como você não quer sofrer naturalmente, você começa naturalmente também não querer que os seres sofram. Porque você tá vendo. Tipo uma mãe. A mãe, quando ela vê o bebê, o pai, enfim,
é como se fosse uma extensão do próprio corpo, né? Então tem uma. Aí eu vejo, eu acho muito bonitinho. Às vezes tá sujo alguma coisa assim, a mãe vai lá e já tira. Ou o nariz tá. Né? Aí precisa assoar o nariz, ela vai lá e assou o nariz. Então ela tem uma natural. É como se fosse o corpo dela. A gente faz assim, ela faz lá e assou o nariz. Então é como se a gente expandisse isso, essa atitude que a mãe ou o pai tem com o filho, para o mundo inteiro. Tem um lugar que a gente limpa. Tem uma situação complicada, a gente tenta pacificar. O mundo inteiro é a nossa, como diz a Thiago do Candro, que é uma extraordinária professora, ela diz uma expressão que eu acho linda. Olhe o mundo inteiro como a arena da sua compaixão. O mundo inteiro é o lugar onde a arena da sua compaixão. Eu até arrepio, assim. É isso que a gente tem que fazer. É difícil fazer, claro, a gente não consegue, a gente não consegue nem ainda com a areninha do nosso quarto, enfim. Mas a ideia é, a gente precisa dessas pessoas que querem fazer isso, ou pelo menos elas têm essa ousadia de falar, eu quero isso mesmo, eu quero ser um agente de compaixão nesse mundo. Então, compaixão, ela começa com essa conexão com a autocompaixão, muitas vezes você percebendo o seu desejo de ser feliz, ela se expande por meio da ressonância empática, que pode ser de 3 tipos, de acordo com a Roche John Halifax, Mathieu Ricard, as pesquisas recentes também, ressonância somática, você sente no seu corpo, às vezes, o que o outro está sentindo, afetiva ou emocional, né? Ou a ressonância cognitiva, você só entende mais ou menos, igual a gente às vezes entende um país em guerra, mas não sente direito, né? E muito menos sente no corpo. E aí, por meio da empatia, você entra em contato com o sofrimento. Ainda não é compaixão. A compaixão vai vir que uma vez que você entra em contato com o sofrimento, você não cai em desespero, nem pena, nem dó, nem indiferença, nem crueldade, no sentido de você querer aquilo. Então, uma vez que você não cai nisso, sua mente está minimamente saudável, você deseja a liberação daquilo e se move, se posiciona, mesmo que seja só por enquanto em desejar. Às vezes é apoiar financeiramente, às vezes é fazer alguma coisa, às vezes é ligar para alguém, às vezes é só pensar em como que a gente poderia sair daquilo e você vai na direção da liberação daquele sofrimento. Para isso você tem que ter sabedoria, então compaixão não existe sem sabedoria, para você poder ver que aquilo é trabalhável, é aberto, tem múltiplas causas e condições, é impermanente, é dinâmico, é complexo, não é uma coisa só, né? São várias coisas. Você precisa ter ética, caso contrário você vira como uma pessoa do marketing, assim, você tem empatia, mas você tenta vender alguma coisa. Então, o capitalismo, ele muitas vezes ele fala que ele é compassivo, só que ele cria o que é chamado de solucionismo, ou seja, eu quero ganhar dinheiro em cima daquela crise. E daí a gente adora, né? A gente adora o Elon Musk, né? Mandando a internet lá para a Ucrânia. Mas isso é solucionismo, né? Ele está, na verdade, ajudando as bases daquela o sofrimento. Depois ele vai dar e dar um docinho quando dá problema, né? Então, o Bill Gates, às vezes essa coisa da caridade, muitas vezes é tomada pelo capitalismo de um jeito que não é legal. Então, melhor do que fazer caridade, você tem um negócio horrível e faz caridade de vez em quando, deixa o seu negócio ser a própria benefício, faz o seu negócio ser a compaixão, e não compaixão de vez em quando. Então, precisa de ética, precisa de sabedoria, precisa de equilíbrio emocional por trás da compaixão, empatia, e precisa também de um certo tipo de confiança de que a natureza daquele ser, daquela situação, é livre daquilo. Que é o que eu brinco, que é a confiança de lavar a louça, né? Porque o Dzongchen Satyen Rinpoche, um mestre budista super conhecido, assim, cineasta também, sabedoria em pessoa, ele diz que a gente tem que ter essa visão de que todas as coisas, assim, todos os problemas do mundo, todas as aflições da mente, elas são limpáveis, assim como uma taça de vinho, ou você pode pensar uma panela bem boa, assim, de pedra de sabão, igual tem uma pedra de sabão. E daí você pega e faz uma feijoada ali, ou você faz qualquer coisa, feijoada vegana. Hoje em dia tem que ser. Mas você faz qualquer que seja a coisa ali, e aí você sabe, você não pega e joga fora aquela pedra sabão, porque você sabe que a pedra sabão não foi contaminada pelo feijão e pelas coisas. Então você vai com toda a calma e limpa, porque você sabe que não tá sujo. Então você limpa porque não tá sujo. Então a compaixão não é limpar porque tá sujo. A compaixão é limpar porque não tá sujo, para revelar o que não tá sujo, né? Você quer tirar então você conversa com uma pessoa que diz eu sou ansiosa, sabendo que ela não é. Isso é compaixão. A compaixão, às vezes, a gente acha na nossa cultura que é só acolher a pessoa. Sim, você é ansiosa. Sim, você é vítima de tudo. Sim, é horrível. Sim.
Mas, na verdade, isso muitas vezes faz você chafurdar quando viu são duas pessoas sofrendo. A compaixão você não é ansiosa, mas não preciso falar isso para o outro. Eu vejo assim. E aí eu posso até falar sim, claro, é difícil. Mas eu vejo que ela não é. Tem algo nela que não é. E eu fico com essa visão. Então a compaixão ela é uma sabedoria meio dupla. Você está conectado, valida a experiência, mas ao mesmo tempo você vê além. Então você conecta, só que você está livre. E aí você ajuda a pessoa, sem forçar, mas você ajuda primeiro só com a confiança do seu olhar, em ela também ir além, e se ver além do próprio sofrimento. Então isso é bonito de falar, mas é muito difícil de fazer, com luto, trauma e assim por diante. Mas é um pouco essa inteligência. Eu vejo o problema e eu vejo a liberação do problema. Né? Então eu vejo ela livre daquilo. Eu sonho, pelo menos ela imagina como seria ela livre. Então eu brinco que é a sabedoria do Quindim. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter sido um trauma muito profundo, vítima de abuso, violência. Você não pode pegar essa pessoa e dizer, esse sofrimento, ele vai durar até o fim da sua vida. Você não pode diagnosticar ela, congelar ela, concluir, ainda que dure muitos anos. Você tem que todo dia levar um quindim. Ou seja, talvez seja hoje que ela vai parar de chorar e vai querer uma outra coisa. Daí eu vou dar um quindim. Só que aí, talvez nesse dia você faz o quindim por amor, por abertura, e ela não vai comer, ela não vai nem querer. E daí você nem dá, e ela só quer chorar. Daí você vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Só que você não acha que vai ter algum dia que talvez não seja o dia. Você faz todo dia o quindim, porque pode ser o dia da liberação daquele trauma, daquele sofrimento. Então a compaixão é isso, ela tem um quindim atrás. Ou pode ser, por exemplo, uma raquete enfim, ping-pong. Porque assim, vai ter um dia que ela quer fazer outra coisa, vai ter um dia que ela está totalmente livre. Talvez seja hoje. Então eu vou acolhendo, mas eu tenho ping-pong atrás. Ou eu tenho, enfim, qualquer coisa que seja de alegria, né? Aí a gente acha isso um absurdo, mas não é. Eu conversei com o Reinaldo Nascimento, ele é especialista em ir em zonas de guerra. Foi pelo lugar, né? No intensivo sim, do lugar. E daí a gente faz o intensivo sim, todo começo de ano, com muitos convidados, o professor Ailton Krenak, esse ano foi a Eliane Brum. E o Renato Nascimento, ele tem um trabalho maravilhoso. Ele chega numa zona de guerra, por exemplo, em que as crianças ou por exemplo, um terremoto aconteceu, um tsunami, várias tragédias, tanto causada por humanos, tanto assim aconteceu, desastres naturais assim. E aí, por exemplo, a criança perdeu os pais, ou teve um caso que ele contou, acho que em Kosovo, que a criança viu o pai ser decapitado. Você imagina, o filho vê o pai. E aí, o que ele faz? Diz que eles estudaram, ele tem 6 meses para descondicionar e não fazer com que o trauma fique muito profundo. Então, dias depois em que a pessoa criou isso, eles ficam ali, eles ficam por 15 dias com a pessoa, e ele vai lá brincar e cantar com as crianças. Aí você fala, a criança tá traumatizada, ela não vai brincar e cantar. Ela brinca e canta. Ele mostrou fotos e vídeos. No começo, as brincadeiras ela vê muitas vezes de longe. Daí no segundo dia ela vê mais de perto. No terceiro dia, quando vê, ela tá cantando e brincando. Então tem algo em nós que não traumatiza, que não afunda, que não se deprime. Assim como quando você toma banho, você não enxuga a sua consciência, não é verdade? Tem algo em você que não molha. Nunca vi uma pessoa sair do banho e falar, não, preciso só enxugar minha mente. A sua mente não molhou, meu querido. Então a sua mente não molha na chuva, ela não queima no fogo, ela não deprime, ela não agita. Tem algo em você que é a liberação do qualquer que seja a experiência que está te aprisionando. Já. E a compaixão é aquele olhar que nunca deixa de ver isso. Então a compaixão, na verdade, é a sabedoria. Maravilhoso. É isso. É como se fosse uma espécie de proteção, né? Como se a compaixão protegesse essa natureza livre da mente, né? Você falou em guerra, era uma conexão que eu ia te perguntar também agora. Qual é a relação que você percebe entre essa guerra no mundo externo e as nossas guerras no mundo interno? Você acha que existe uma coisa que sustenta a outra? Com certeza, né? O Mathieu Ricard, ele fez até uma fala longa que a gente traduziu e publicou no blog do Lugar sobre como a origem de todas as guerras é um pensamento, né? É a mente. Então isso é muito profundo. Você pensa que não é, mas na verdade é. Se você olhar. E aí aquilo vai se conectando e vai virando cultura, e vai virando leis, e vai virando... Então a nossa mente ela é muito poderosa, né? Ela na verdade, ela se estende pelo mundo inteiro. A mente não é uma coisa dentro da sua cabeça, no cérebro.
A mente, ela vira cultura, ela vira linguagem, ela vira as percepções todas. Daí, daqui a pouco ela vira ação, fala, gestos, construções. Então, quando a gente parar de ter a mente que aprisiona os seres, as prisões não vão fazer sentido nenhum. A gente vai pegar aquelas prisões, fazer museus. Isso aqui era uma prisão, hein? Bem-vindo ao museu da prisão. A gente muda a prisão em pouco tempo se a gente mudar a mente. Tá? Então, o mundo inteiro é sustentado pela mente. Os shopping centers, se você quiser destruir os shopping centers, demolir os shopping centers, senta e seja feliz. Aí começa a cair. Começa a demolir um shopping center que treme lá na esquina. Já começa a tremer. Daí o outro começa a tremer. Daí quando mais pessoas fizerem isso, as pessoas vão olhar e falar, o que é isso? A Isabela tem a ideia de que vai ter ela queria fazer isso com um shopping center agora, né? Que seria seria assim, um museu do futuro. Daí você entra agora, 2022, mas a ideia da Isabela é assim, a gente ia botar assim, que aquilo seria em 2100. E daí é você entrar no shopping center e dizer, isso era um shopping center. Era assim, tinha que ser uma instalação, né? Claro, Sim. tem os outros shopping centers, mas a gente faria de um jeito como se não tivesse mais shopping center no mundo, em 2100, sei lá, 2200. E seria aquilo um museu em que a gente ia explicar o que era uma vitrine, o que era a catraca do estacionamento. Existiam muitos carros. Então tinha muito espaço para os carros. Aí as pessoas falam, jura? Todo esse espaço era para quê? Para carros. E daí, vitrine era não sei o quê. Aí as pessoas compravam. Isso, elas compravam. Elas compravam todas no final de semana. Eu acho muito bonito, assim, né? No futuro, comprar vai ser uma coisa assim, de vez em nunca, assim, vai precisar comprar. Ou as pessoas vão ter mais em comunidade. A gente vai imaginar um outro mundo e seria o museu do shopping center. Mas essa é a... Por que eu tava falando disso? Porque a gente estava falando das relações do mundo interno e do mundo externo, com a guerra hoje, né? Então, o mundo inteiro ele é construído pela mente. Uma vez que você muda a mente, não faz sentido várias construções, é fácil de mudar o mundo, né? Então, eu estava vendo até esses dias uma cidade que foi inteira construída nos Estados Unidos, a partir de uma prisão. Eles colocaram uma prisão lá, daí vários negócios ao redor, de fazer roupa para prisioneiro, não sei o que. A cidade inteira virou a partir da prisão. E eles viram que não faz sentido, eles estão fechando a prisão. E daí agora a cidade inteira, né, aquela mente parou, a cidade inteira está sonhando o que fazer. Né? A roupa vai fazer para quem? Então, tudo começa na mente, isso é importante de você entender. E quando a gente olha as guerras, não é só a Ucrânia, se você olhar, né? Tanto que teve recentemente os europeus falando, nossa, não é como no Iraque, né? Agora são pessoas como nós, né? Teve esses absurdos no jornalismo da Europa, super racista, colonial, assim, de agora sim é guerra, né? Agora... Mas a gente sempre teve em guerra, se você olhar os países que estão em guerra atualmente, é uma quantidade gigantesca de países em guerra. E então a gente não ainda tirou as sementes da guerra da nossa mente e da nossa cultura. Então a gente precisa realmente, é uma revolução, é uma coisa que você precisa fazer por esse mundo. O mundo está te chamando para fazer isso. Você tem que sentar todos os dias e falar, eu estou fazendo isso por esse mundo, com esse mundo, para esse mundo. Eu vou praticar equanimidade. Então você começa nas suas relações, você começa a ver qual ser que sutilmente você aprisionou, qual ser que sutilmente você acha menos. A gente tira muito sarro do racista, ou a gente fica muito revoltado com o racista, com razão, né? Com o racista, com todo tipo de violência de gênero, né? Todo tipo de machismo e assim por diante. Mas a gente tem essas sementes, entende? Então eu acho que é importante a gente combinar um certo protesto e ação social, né? Por meio de leis e assim por diante, mas ser muito honesto, assim, e você olhar, tem pessoas que eu estou achando menos delas. Eu não estou ainda livre, eu não posso subir num palco e falar, vocês estão, eu não, né? Eu ainda estou excluindo pessoas, eu ainda estou achando que certas pessoas não são dignas, eu ainda estou achando que certas pessoas deveriam morrer, né? Esse raciocínio é muito ruim. A gente às vezes acha que a pior pessoa deveria morrer, né? Eu tenho, às vezes, sonhos assim, de como é que a gente não mata toda a família do Bolsonaro, né? A gente faz tanta coisa horrível no mundo, por que as pessoas não se juntam e vai lá e mata, né? Isso aqui não vai resolver o mal, né? Isso não resolve o mal.
Então a gente precisa de fato olhar como que esses seres que eram bebês viraram esses seres. A gente está deixando surgir seres negativos. A gente não está pegando esses seres e cuidando deles e educando, dizendo que a compaixão é maravilhosa, que a alegria é maravilhosa, que não precisa trabalhar tanto. Onde a gente não está vendo? Então os seres hoje violentos, os seres hoje que estão no governo, os seres hoje que estão em todo lugar, violentos, agressivos, ignorantes, são os seres que nós não olhamos, nós não educamos, nós não cuidamos. A gente precisa transformar o mundo para que a gente gere causas e condições que impeçam o surgimento desses seres. Então a gente precisa realmente proclamar a compaixão. Ela tem que ser uma coisa por todo lado, ela tem que ser a base das políticas públicas, ela tem que ser a base da educação. Para isso você tem que ser uma pessoa que vive isso, que tem isso no teu olho, que fala isso naturalmente. Né? A gente precisa de mais livros publicados sobre isso, a gente precisa de mais arte a partir disso, a gente precisa de mais todo tipo de expressão da compaixão por todas as linguagens possíveis, a gente precisa de marketing disso. Não, se você trabalha numa empresa de marketing da Coca-Cola, se você realmente pensar no que você está fazendo, sai da Coca-Cola, vai vender outra coisa, vai pegar sua arte, vai produzir imagens, textos para coisas maravilhosas para esse mundo. Não, a gente não tem tempo, tá? E a gente precisa de todos os talentos. Eu fico triste de ver talentos jogados em corporações. As pessoas, agora eu vou trabalhar para a Nubank, agora eu vou trabalhar para a XP. É triste, porque não é nada, uma instituição financeira. Pega o teu tempo, valoriza o teu tempo. A Nubank não é nada se ninguém trabalhar para ela. Ela não consegue nada, não, zero. Se a gente se unir e todo mundo, os programadores, os artistas, os redatores, eles não conseguem. Se ninguém fizer publicidade, eles vão ter que fazer animação. Aí os animadores estão se juntando e eles estão fazendo projetos que um paga o outro. E daí ninguém trabalha para o banco. O banco não consegue fazer esse é meu sonho. Eles não conseguem fazer. E é tão caro. A gente vai falar, não, a gente faz, 10 milhões. Daí o banco, não, a gente está explorando essas empresinhas, vamos explorar outro. Vamos tentar contratar alguém. Ninguém se blinda, não, eu não vou trabalhar. Então a gente precisa fazer isso com a Samarco, a gente precisa fazer isso com a Vale, a gente precisa fazer isso com as JBS que produz carne. A gente tem que falar, eu não vou trabalhar. Se virem, vocês não vão conseguir nem fazer animação, muito menos uma pessoa fazer publicidade para vocês. Não vai ter ninguém para atender o telefone, não vai ter ninguém para fazer os contratos. A gente não vai trabalhar para vocês, a gente vai se juntar e trabalhar menos e um apoiar o outro. Então, eu sou dessa revolução. Um pouco assim, anarquista, um pouco comunista, um pouco da comunidade. E eu visualizo isso, assim, o fim das corporações e dos bilionários e a coisa toda. Então, eu queria só dizer que é isso, é assim que a gente precisa agir para acabar com as guerras, né? Nesse sentido, destruir as bases do poder. Então a gente precisa de uma revolução muito forte que inclui a tua vida, né? Não é só escrever sobre isso no Twitter, alguma coisa assim. A gente precisa de fato olhar onde eu estou trabalhando e se eu estou ou não com ética, né? Se eu estou vivendo a partir desses princípios e dessa compaixão ou se eu estou só sendo levado pelo sistema. Importantíssimo isso, de se implicar inteiramente nessa transmutação, né? Porque a maneira como a gente está vivendo inteira fala dessa falência, né? Que a gente está buscando energia fora o tempo inteiro e não está olhando para de onde vem, né? Olhando para o filme e não vendo o projetor mesmo, né? E não cuidando dessa natureza livre e potente que a gente tem, que está em tudo. É super importante essa mensagem. Gustavo, te agradeço demais por essa conversa. Você é sempre um disparador de tantas coisas potentes e interessantes. E acho que as coisas mais importantes mesmo, o essencial. Que, enfim, você apresenta com tanta paixão e tanta beleza. Muito obrigada, viu? Obrigada, muito, muito feliz de você participar desse podcast. Que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. E que a gente possa reconstruir mesmo. Obrigado, Maiana. Eu acho que se as pessoas quiserem aprofundar nisso que a gente tem falado, eu queria sugerir o livro A Alegria de Viver, sobre meditação, que é do Mingyur Rinpoche. Então, a Alegria de Viver é um método que não é budista, mas é um método que trabalha com a consciência, ou seja, você vai aprender a repousar a tua mente, trabalha com amor e compaixão e trabalha com sabedoria, né? Então, esse método, assim, para mim é a melhor coisa que eu já encontrei em termos de, se você quiser passar isso para alguém. Então, muito estruturado, muito didático, muito acessível. O livro chama A Alegria de Viver.
você pode comprar no site lucidaletra.com.br. Então essa é a minha sugestão, assim, para quem quiser aprofundar. E o Mingyur Rinpoche dá ensinamentos, e tem vários outros mestres também. Minha sugestão é não seja arrogante, assim, e vá atrás mesmo, assim. Dos grandes yogis, yoginis e praticantes dessa sabedoria milenar, assim, dessas tradições contemplativas. E aproveita isso, está disponível no nosso mundo. Aproveita, se torne você mesmo um praticante contemplativo, se torne você mesmo um exemplo de sabedoria, de compaixão e de estabilidade não condicionada e de alegria simples para os outros. E a sua vida vai ter sentido, você vai se sentir muito conectado com todos os seres, sempre em comunidade. Você vai morrer bem, vai comer bem, vai fazer tudo bem, se você fizer com compaixão, assim. Então, meu desejo de coração é que você se torne esse tipo de praticante, é o que eu quero me tornar. E então, de algum modo, esse podcast ele apoie e te encaminhe nessa direção. Com certeza, o Mingyur Rinpoche é um mestre maravilhoso. E a gente precisa de um caminho, né? A gente precisa de um método para sair disso, né? A gente precisa integrar isso na nossa energia. Também super recomendo o trabalho do Lugar, que, enfim, vocês fazem tão lindamente, e te agradeço novamente por essa oportunidade dessa conversa maravilhosa. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigado. E um desejo também para você, que o seu trabalho floresça cada vez mais, o podcast, todo o seu trabalho que você faz como atriz e artista. Então, eu te desejo uma longa vida e que o seu trabalho siga tocando tantas pessoas. A gente precisa de mais pessoas assim, que tornam a vida rica, né? Então, eu acho que o trabalho da arte é o que ela faz. O Chogyam Trungpa Rinpoche dizia, precisamos embelezar esse mundo. Não no sentido estético, né? No sentido mais profundo, assim. Então, a gente precisa dar essa alegria para as pessoas, essa riqueza. E a arte é isso, né? Num certo sentido, esse é um dos sentidos da vida, tá bom? Beijo, Mayara. Obrigada, Gu. Muito obrigada. Um beijo para Isabela, para todo mundo do Lugar. Muito obrigada por essa conversa. Se você gostou do episódio, fica o convite para você participar do nosso grupo do Telegram, Conversas que Curam. Lá a gente vai ter acesso a conteúdos exclusivos, quem são os nossos próximos convidados, a uma série de trocas e ternuras possíveis. Para acessar esse link, você vai no descritivo do episódio e ele vai te levar direto para o nosso Telegram, para estreitar o nosso diálogo sobre esses temas tão legais, tá bom? Fica o convite.